A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui com a irmã Gisele. Paz do Senhor, irmãos. A irmã Flávia, minha Paz filha. do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Nós vemos aqui mais uma vez, meus amados irmãos, falar um pouquinho de Jesus, né? Falar um pouquinho o que Ele tem feito na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Tem muitos irmãos nos perguntando, né? Como fazer a obra do Senhor? Como ser usado, né? Por Deus. Como ser usado? Tem muitas pessoas que nos perguntam, né, Gisele? Sempre, né? Tem pessoas perguntando. Casal, principalmente casal que... Eles mandam mensagem, né, no WhatsApp perguntando o que a gente faz para ser usado, como fazer a obra nas ruas pela primeira vez, né? Eles sempre perguntam isso aí pra Sempre, gente. né? Todo dia tem irmãos e irmãs entrando em contato conosco, né? Falando, ô irmão Flávio, como é que vocês começaram a fazer a obra de Deus? Como que vocês foram usados? Daí a gente responde, meus irmãos, já tem um vídeo lá no canal falando, explicando como fazer a obra. A gente já contou nosso testemunho várias vezes, né, para os nossos irmãos. Já contamos, né, como que começou. A gente estava numa porta larga e um dia eu estava navegando pela internet, conheci o canal Pastor Júlio César. Tá tudo aí através do vídeo que a gente postou no YouTube. Mas hoje a gente vai falar mais uma vez, vamos deixar esse vídeo aqui, meus amados irmãos, para você que está aí do outro lado, para aqueles que vão chegar e vão ver o testemunho nosso, meus irmãos, né? Como Deus começou a nos usar. Glória a Deus, aleluia. Então, olha, um dia eu, a Gisele, a minha esposa, a minha filha Flávia, a gente estava numa igreja, né? Porta larga, né? Que não pregava a verdade, não pregava contra o pecado. E a gente, né, buscando Deus, achava que estava buscando Deus da maneira certa. Mas não é dessa maneira, meus amados irmãos. Vocês têm que tomar uma decisão na tua vida de renúncia, né, Gisele? Renunciar. Se não renunciar ao pecado, não tem como fazer a obra, porque muitos querem fazer a obra, mas não querem renunciar ao pecado. E não tem como você fazer a obra se você não deixar o pecado de lado. Não tem como o Espírito Santo habitar dentro de você. Como que você vai pregar para as pessoas se o Espírito Santo não está habitando dentro de você? Então não tem como, porque quem converte o homem do pecado é o Espírito Santo. E não sim a pessoa, né? É o Espírito Santo, que é o único que pode converter o coração do ser humano. É simples de vocês entender a obra de Deus. É muito simples, meus amados irmãos. Porque, olha, se você faz algo para uma pessoa e aquilo te incomoda, aquilo te traz um peso na consciência, isso aí é o Espírito Santo comovendo você, pesando você. Porque se você não sentir isso, não sentir remorso daquilo que você fez, está faltando alguma coisa está errado na tua vida. Porque a mesma coisa de um bandido, pega, vai, mata uma criança, esquarteja a criança, estupra uma criança. Outro dia ele está normal, outro dia ele vai tomar café normal, ele vai almoçar normal, ele não vai sentir a consciência pesada, ele não sente isso aí, porque ele não tem o Espírito Santo. É verdade. Você está entendendo? Porque se tivesse o Espírito Santo na vida dele, ele nem tinha cometido os pecados, nem tinha ido fazer essas coisas erradas. Porque quando o servo de Deus, a serva de Deus, ele tem o Espírito Santo na vida dele, quando nós falamos uma palavra que machuca os nossos irmãos em Cristo, machuca o irmão, ou no trabalho você vai lá e fala uma palavra, o Espírito Santo te chacoalha, você vem para casa, você fica com a consciência pesada, meu irmão. Você fica com a consciência pesada. Outro dia você vai lá e pede perdão para aquele irmão, para aquela irmã. É assim que acontece quando nós temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo incomoda vocês, incomoda eu, para nós pensar aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que desagradou a Deus, aquela palavra que veio, né, na hora errada, no momento errado, porque nós somos fracos, né? Nós estamos ainda nesse mundo, a carne tem hora que quer falar mais alto, a carne quer nos dominar, meus amados irmãos, mas é necessário o quê? É necessário que nós venha buscar Jesus Cristo, aleluia, todos os dias, né, matando a nossa carne, no jejum, na leitura da palavra. É necessário que nós tomemos essa decisão, para que nós possamos morar no reino do céu, né, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa, né, muito importante também, né, que aconteceu conosco nessa trajetória, é que quando a gente era do mundo ainda, não fazia obra do Senhor, não era servo de Deus, Deus já tinha um chamado muito grande na nossa vida, que quando eu tive a Flávia, né, quando ela era bebezinha, e o Fernando, que eles são 2 anos de diferença. Eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Riversul, e até tá a minha mãe na live aí, né, Silvana, e o Denis Patrick, que é o meu irmão, que tá aí também conosco nessa live, eu vi eles ali. Que
Deus abençoe a vida deles. Eles acompanharam nessa trajetória tudo que aconteceu na nossa vida. Então foi muito sofrimento, né? Quando eu tive a Flávia, o Fernando, eles eram pequenininhos e quando a gente veio para Ponta Grossa, eles ficaram morando com a minha sogra. E a minha sogra, ela era católica, não conhecia a Deus, né? Era católica. E a Flávia e o Fernando, eles conheceram, né, Flávia? Foi uns amiguinhos na escola, não foi? Que eram crentes e Foi, levaram. na verdade, uma amiga minha me convidou para ir numa igreja evangélica. Só que a minha avó era bem católica, né? Mas mesmo assim, ela deixou eu ir, né, na igreja evangélica. E ali eu conheci, né, Jesus, eu me converti. E ali eu comecei a buscar pela conversão dos meus pais, né? E eu pedia para Deus para que eles viessem se converter, né? E orei tanto e hoje estamos aqui, né? Glória a Deus. Um dia a gente estava no mundo, meus amados irmãos, fazendo a vontade de Satanás, né? Fazendo a vontade da carne, desobedecia totalmente aquilo que Deus ordenou a nós fazer. E através, né, do chamado que Deus já tinha na nossa vida. E começou lá atrás, começou pela vida dos nossos filhos, né? A Flávia e o Fernando, eles Isso. E aí a gente clamavam, né, Flávio, pela nossa vida, para que a gente viesse se converter. Então Deus já usava eles pequenininho, né? A Flávia já tinha passado por muitas coisas do sobrenatural que eu não conhecia e que vim conhecer agora. Então ela já passava pelo sobrenatural de Deus, já tinha uma vida com Deus desde pequenininha. Só eu que falo com o Flávio que não, mas foi através da vida dela, do meu filho e da minha mãe, né, que a gente começou a servir a Deus, né, Flávio? Isso. Aí a gente chegou até as igrejas, né? Porque a gente estava, né, no mundão totalmente. Aí a gente veio para a igreja, começamos a buscar Deus, né? Mas só que nós estávamos buscando da maneira errada, meus amados irmãos, né? Aí o que acontece? Acontece aquilo que eu falei para vocês já no vídeo. Como a gente conheceu a verdade, como a gente chegou na verdade. Glória a Deus. Foi através, né, do servo de Deus pregando a verdade, porque aonde a gente estava, pregava meias verdade para nós. E continuava no mundanismo, continuava, né, fazendo a vontade da carne. Eu ia para a igreja, vinha para casa e tudo continuava a mesma coisa. Não via o poder de Deus, não conhecia o sobrenatural de Deus. Nós não conhecia isso aí, meus amados irmãos. Até aquilo o que aconteceu na nossa vida, que eu conheci a verdade através do canal do pastor Júlio, e aí sim despertou. Eu falei, opa, alguma coisa está errada, né, Jana? Nós temos que tomar uma decisão, e começou por mim. Eu comecei primeiramente mudei as minhas vestes. A partir do momento eu larguei, eu gostava de um short, gostava de uma regata, usava uma regata, gostava disso aí, gostava de ficar na televisão assistindo filme de guerra, gostava muito dessas coisas. Eu gostava de videogame, gostava de ficar no videogame. Então ficava preso nesse mundo e deixava de buscar o nosso Deus, deixava de buscar Jesus Cristo da maneira que tinha que ser. Mas o dia que eu comecei a renunciar, foi uma luta, claro, né? Logo a minha esposa não entendeu nada do que estava acontecendo comigo, não entendeu nada, porque um dia eu cheguei em casa, meus amados irmãos, e falei para ela assim, ó, faça um café com leite aí, que eu estou levando para os moradores de rua. Ela ficou totalmente sem entender, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Nunca tinha tomado essa decisão. Ela falou assim, mas como, né? Como vai sair com chuva? Tá chovendo, era uma noite que tava chovendo. De moto ainda, né? Tava chovendo, até a irmã dele tava aqui em casa, daí eu falei pra ela, ela falou pra mim, nossa, mas o Flávio vai, né, nessa chuva? Aí eu falei pra ele, né, quando ela falou pra mim, eu falei pra ele, mas você vai mesmo? Aí que ele falou pra mim, eu vou sim, porque a nossa barriguinha tá cheia e a barriguinha dos moradores de rua tá vazia, então eu vou fazer a obra do Senhor. Eu, querendo ou não, ele ia fazer do mesmo jeito, e pegou e foi, né? Eu fui dormir, né? Nem orei, fui dormir, né? Toda mundana, né? Não conhecia o sobrenatural de Deus. E depois ele ficou um bom tempo fazendo a obra sozinho. Ia sozinho nas madrugadas, com chuva, sem chuva, ele ia levar, né, o lanche para os moradores. Às vezes eu fazia pão, às vezes eu fazia bolo para ele levar. E aquilo começou a me incomodar, porque eu via que ele estava fazendo alguma coisa para Deus. E eu também assistindo, né, os vídeos do pastor Júlio no canal, e aquilo começou também a me comover, né? Falei, meu Deus do céu, acho que eu não tô certa, né, no que eu tô fazendo, porque hoje em dia, nas igrejas, infelizmente, eles não ensinam mais como devemos amar o próximo, e que sem amor ao próximo não tem como ganhar a salvação, que sem amor não tem como. Você pode
doar é um caminhão de cesta básica, mas se tiver o amor, de nada adiantaria. Então é muito triste, lamentável o que está acontecendo no tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Essas igrejas de porta larga, que eles não ensinam que devemos ajudar o nosso próximo. Se o nosso próximo não tem condição, você tem que ajudar ele, né? Que isso daí não é uma obrigação, mas é um dever de cristão. Se você ama realmente, você não vai querer ver o teu próximo passando dificuldade, você não vai querer ver o teu próximo sofrendo. Se você vê que ele está passando por lutas espirituais, você vai ajudar ele em oração, você vai ajudar ele no jejum, você vai ajudar ele de qualquer forma, mas nunca você vai abandonar o teu irmão. Não tem como abandonar. Se você tem um amor, não tem como abandonar. Glória, glória, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Não tem como abandonar, por quê? Porque Jesus falou o quê? Ele falou que nós temos que amar o nosso semelhante como nós mesmos, né? Se você tem o Espírito Santo na tua vida, você não consegue ver uma pessoa na porta de uma lanchonete e você entrar para aquela lanchonete, encher a tua barriga lá dentro e sair, né? E nem ajudar o pequenino que está ali. Porque se você fazer isso, você vai andar 10 passos para frente e o Espírito Santo vai te incomodar. O Espírito Santo vai tocar em você, porque você deixou o pequenino lá, né? Com fome. Porque o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida dessa maneira. Ele nos alerta, né? Quando nós desagradamos o Senhor. É isso que ele faz, meus amados irmãos, na nossa vida. E mais muitos estão longe, né? Estão longe, não sente nada. Como a gente tem visto muitos relatos de irmão, né? Falando dos crentes. Ah, sabia que crente fez isso para mim? Olha, eu bati na porta da casa do crente e o crente falou para mim que era para mim ir embora, para mim fazer outras coisas e parar de pedir na porta da casa dele. Então não era crente, meu irmão. Então não era crente, né? Ali, eu não sei se você lembra de um vídeo que eu postei de um jovem, que eu encontrei ele estava com a sacolinha na mão. Eu perguntei o que é isso aí. Ele abriu, era comida que ele tinha ganhado, né? Ele tinha ganhado um pouco de comida, que ele doeu muito em mim quando eu vi aquilo ali. Que ele falou assim, eu acabei de bater numa porta ali, irmão. Eu bati numa porta ali, era um pastor de uma igreja. Ele pegou e falou um punhado para mim, que era para mim trabalhar, que era para mim fazer isso, que era fazer aquilo. Eu falei para ele assim, eu falei para ele, pastor, você tem um serviço aí? Me arruma que eu quero trabalhar sim. Né? Ele pegou e fechou a porta na minha cara e entrou para dentro. Esses são a geração perversa. São a geração desse mundo que se diz que tem o Espírito Santo, diz que tem a presença de Deus, mas só dentro da igreja. Lá na casa dele ele não tem o Espírito Santo. Na rua ele não tem o Espírito Santo. No calçadão lá da cidade dele, ele não tem o Espírito Santo, meu irmão. Quando ele está dentro do carro dele, que ele para no sinaleiro, ele não tem o Espírito Santo, porque ele gira rapidinho, né, o vidro do carro para a hora que vem o irmãozinho pedir uma moeda, pedir um alimento ali para ele, né? É o que tem acontecido com essa geração de hoje, que muitos se diz que tem a presença de Deus, mas não conhece Jesus Cristo, não conhece o nosso Deus não, meu irmão, porque se conhecesse o nosso Deus, as atitudes deles seriam diferentes, a atitude dessas pessoas seria totalmente diferente. Por isso que a palavra de Deus fala para nós lá em João, né? Em João, conhecerei a verdade e a verdade te libertará. Ah, mas se você não conhecer a verdade, como que isso vai ser liberto, meu irmão? Como que você vai ser liberto se você não conhecer a verdade? A verdade você é conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo, ter intimidade com Deus. Você tem que ter essa intimidade com o nosso Salvador Jesus Cristo. Não ficar de experiência pelos outros. Fulano teve uma experiência, fulano teve visão. Não, Deus quer que você tenha visão com Deus. Jesus quer que você tenha um particular com Deus. Jesus quer que você faça a obra. Espelha em servo de Deus, sim. Espelha em mulher de Deus, em homem de Deus. Isso nós temos que espelhar mesmo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, meu irmão. Se nós sabemos que isso é pecado, nós temos que abandonar. Nós temos que ser humilde, entender, né, que Deus quer a mudança para a nossa vida. Muitos querem fazer a obra de Deus, mas não querem renunciar ao mundo. Não quer tomar uma decisão com Deus. É diferente, porque o dia que eu tomei uma decisão, um dia que eu, a minha esposa que está aqui, tomei uma decisão de fazer a vontade de Deus, tudo mudou na nossa vida, né, Zé? Sim, sofrendo acho que uns 15 anos, né, Flávio? Antes eu não conhecia nenhuma igreja, nem nada, uns 15 anos eu tô chorando porque eu tô lembrando, irmãos, o que eu vivi, porque nós ficamos 15 anos sofrendo, eu com o Flávio, no mundão aí, e os nossos filhos pequenininhos, né, sofrendo na mão da minha sogra, e eu achava que não tinha mais jeito.
Eu achava que não tinha solução. Eu tava até fazendo plano já, assim, o Satanás falando no meu ouvido para mim tirar minha própria vida. Os meus filhos pequenininho, né, orando e falando com Deus. A minha filha era bem pequenininha, aí ela já tinha vindo morar com a gente aqui. Ela tinha acho que 8 anos, né, Flávia? Uns 8 anos. O Fernando tinha acho que uns 6, mais ou menos, isso eu não me lembro muito bem. Eu com o Flávio trabalhava dia e noite para poder manter a casa, as despesas dos filhos, a nossa despesa. Tinha uma menininha da Deus e Amor, passava lá, que era amiguinha da Flávia, passava em casa e levava ela para a igreja, e o Fernando também, os dois pequenininhos. E muitas das vezes eu com o Flávio brigava, quebrava tudo que tinha dentro da casa, e prostituição, tudo que não prestava, né? Passado podre mesmo. E aí ela ia para a igreja, ela voltava, né, com o rosto todo inchado de chorar, ela com o Fernando. E ela falava assim pra mim, às vezes ela chegava e eu falava brigando, eu chorando no sofá, o Flávio na sala, cada um num canto, né, um no quarto, na sala, e ela falava pra mim, mãe, hoje Deus falou comigo lá na igreja. E ele falou pra mim que aquilo que Deus uniu, homem nenhum separa. E que Deus que Deus tem uma obra muito grande na nossa família, e que Deus vai usar nós grandemente na face da terra. Eu falava pra ela, eu não acredito. As minhas esperanças já acabaram. E depois, Deus enviou minha mãe, falou com a minha mãe lá em São Paulo, ela morava lá em São Paulo, em Osasco. Eu já estava tentando tirar minha vida aqui, já minha vida estava toda destruída, achava que não tinha mais jeito, né? E Deus falou com ela lá na igreja, bem assim, vende tudo que você tem e vai para Ponta Grossa, que eu tenho uma grande obra na vida da sua filha lá. E quando a minha mãe chegou para cá, eu já estava tentando um jeito de tirar minha vida, achando que tudo tinha acabado. Já fazia tempo que eu estava no meu emprego, eu pedia a conta, meu patrão ligava para mim, porque eu era uma boa funcionária, né? Nunca atrasava, sempre trabalhava certinho. E ele falava para mim, venha trabalhar, Gisele. Eu falei, não, eu não vou trabalhar mais a partir de hoje, pode colocar alguém no meu lugar. E eu gostava muito de trabalhar lá. E eu não quis trabalhar mais lá, não fui nunca mais trabalhar, né? Ele acertou tudo que devia para mim, eu não quis mais trabalhar. E a minha mãe veio pra cá bem nesses dias. E o Flávio, um dia eu tava, praticamente, vou falar a verdade, endemoniada, né? Dentro do meu quarto lá, quebrando tudo, macetando tudo que tinha dentro do quarto, com as mãos, braço do roxo. E o Flávio trancou eu dentro do quarto, as crianças pequenininhas gritando na sala, chorando, mãe, 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 e eu quebrando tudo dentro daquele quarto. E o Flávio desceu lá na casa da minha mãe, porque ela veio morar pra cá e vendeu tudo que tinha. Daí o Flávio falou, Silvana, se você diz que esse Deus que você serve é um Deus de milagre, um Deus que faz poder, um Deus que cura, liberta, que existe, que transforma a vida, então sobe lá na casa da sua filha lá, porque ela tá endemoniada. E ali a minha mãe subiu ali, daí eu abri a porta e eu abracei ela chorando. E chamaram um irmão, eu dobrando meu joelho para me orar, eles oraram por mim. Eu senti uma paz muito grande naquela hora, e a partir daquele dia minha mãe, ela foi muito bonito isso da parte dela, que ela pegou e eu acho que ela deve ter feito uma aliança com Deus, prometido para Deus que não ia me abandonar, e todo dia ela passava na minha casa, colocava eu dentro do carro e eu ia para a igreja. Todos os dias eu ia, eu e a Flávia e o Fernando. O Flávio não queria ir de jeito nenhum ele queria ir. E aí eu falava, mãe, e eu queria ficar com ele, né, porque eu não queria outro pai para meus filhos de jeito nenhum, por mais que a gente separava, eu queria ele, né, eu ficava imaginando outro pai para meus filhos, eu não queria isso de jeito nenhum, sempre. E aí foi que a minha mãe falou assim, um dia ele vai, eu falando, não sei, mãe, acho que ele não vai. Ela, ele vai sim, Gi, busca Deus primeiro, e você e a sua família, todos vão servir a Deus. E foi mesmo, que aí teve um dia que a minha mãe falou, não, hoje você não vai fugir, colocou ele dentro do carro, e ele foi, e ele dobrou o joelho dele. E eu olhava para trás, eu via ele, né, tinha o lado dos homens, o lado das mulheres. E aí eu via ele ali adorando a Deus, né? E eu falei, ai meu Deus, será que ele tá gostando? Né? Ficava pensando, será que ele tá gostando do culto? Queria que ele estivesse gostando, né? Pra nossa vida mudar. E eu chorando ali, pedindo a Deus.
E aí, quando eu cheguei em casa, né, eu queria ver o que ele ia falar, né? Se ele tinha gostado, porque ele era um homem muito ruim. Ele era um homem muito ruim mesmo. E aí, quando chegou em casa, eu vi uma mudança já naquele dia. A primeira vez que ele entrou dentro da igreja foi uma mudança já total. Eu vou falar bem a verdade. Foi uma mudança em tanto. E, irmãos, por incrível que pareça, eu tinha um pendrive que tocava esse sertanejo universitário. E eu fui colocar o pendrive lá e ele tinha apagado todas aquelas músicas mundanas e tinha colocado só hino. Só hino, só. Aí eu falei, meu Deus, né? O que será que tá acontecendo? Fui falar pra ele. Falei, por que você apagou, né? Todos as músicas lá mundana. Aí ele falou assim, Gisele, você não quer servir a Deus? Então ou nós serve a porta estreita ou nós fica na larga, não tem dois caminhos. E a partir daquele dia tudo começou a mudar na minha vida e eu vi que Deus que era tudo verdade mesmo, que Deus ia mudar a minha vida. E ali ele começou uma nova história. E os anos se passaram. A gente sempre, né, indo pra igreja, fazendo a vontade de Deus. Um pouco mundana ainda, porque eu tava na porta larga, eu não conhecia totalmente mesmo o que Deus requeria de mim, né? Mas ali foi um grande começo. Eu fiquei 2 anos na congregação cristã, depois 4 anos na Assembleia de Deus. Foi momentos que eu vivi com meus irmãos lá dentro, tanto da congregação, tanto na Assembleia, um momento que foi inesquecível. Amo meus irmãos em Cristo que congregaram comigo ali. Ali eu já vi as irmãs louvando ao Senhor, né? E eu usava brinco ainda, pequenininho, né? Mas é pecado, não tem pecado grande nem pecado pequeno, é pecado do mesmo jeito. E eu vi as irmãs louvando, né? No círculo de oração. E eu com uma vontade de louvar a Deus. Ninguém tinha me convidado para louvar, porque eu nem casada no papel eu não era, né? Eu era amigada. E eu vi aquelas irmãs tudo com a pasta na mão, louvando ao Senhor lá, tudo louvando santo, santo, né? E eu falei na minha mente assim, eu não quero nem saber, amanhã eu vou pro centro, vou comprar uma saia pra mim e eu vou pegar e vou tirar esse brinco que tá me incomodando porque eu não vou poder cantar com ela se eu não tirar, né? Tinha pouca doutrina na igreja, era bem pouco, né? Elas usavam salto e tal, mas tinha um pouco de doutrina, bem pouco. E eu peguei e fui no centro mesmo, ali no calçadão, comprei a saia, tirei meu brinco. E eu peguei e fui, sentei lá, e elas sentavam separadas. Era tudo retirado. Tinha medo, mãe, lembra? A senhora tinha medo de comprar a saia e não usar. A senhora falou pra mim, ela foi junto comigo compro? comprar. Será que não compro? Né? Eu falei, mãe, compra, a senhora vai usar. É verdade. Ela comprou. Comprei 2 saias. E daí eu peguei, tomei um banho toda animada, arrumei meu cabelo, né? Penteado ali. E eu fui. Aí eu falei, meu Deus, essas irmãs nunca convidam a gente pra sentar. Porque eu não sabia que tinha que estar casada e tal, né? E peguei e fui lá e sentei lá junto no banco com elas. Os bancos eram tudo separado pra cá, né? E os irmãos eram tudo pra cá mesmo. Sentei lá e as irmãs ficaram tudo me olhando, tipo, todas que chegavam ficavam me olhando. O que essa mulher tá fazendo aí, essa irmã, né? E aí a irmã Simone, né? Ela deu a pasta pra mim. Olhou, você vai louvar conosco? Falei, eu vou sim. E aí ela chegou na hora de louvar, ela fez assim, todo mundo levantou e ali eu comecei a louvar o Senhor. Então ali foi momentos que eu vivi ali, né, ali na igreja junto com meus irmãos, são momentos inesquecíveis que vivi, né, e tenho meus irmãos no meu coração para todos sempre, porque a gente deve amar o nosso próximo e eu amo muito eles. Tanto os irmãos da congregação, tanto os irmãos da Assembleia de Deus, de outros ministérios que visitei também, porque a gente está aqui não para dividir ninguém, para fazer divisão. Nós somos todos irmãos em Cristo e devemos ajudar os nossos irmãos, não importa qual problema eles estejam passando, se é espiritual, se é material, devemos ajudar eles. Eu amo muito, muito eles e Deus mudou a nossa trajetória, a nossa vida. Ele mudou totalmente, né, Flávio? 2 anos na congregação, 4 anos na Assembleia de Deus. E depois a gente conheceu o canal do Pastor Júlio. E aí partimos para o momento espiritual, né? E a doutrina do Senhor, corpo, alma e espírito, que eu nunca tinha ouvido pregar. E aí, irmãos, virou no que virou. E que né? não ficou só em doutrina, né? Começamos a fazer a obra do Senhor
né, realmente a obra de Deus. Porque não adianta você viver só na doutrina, meu irmão. Não adianta você só andar com gravata, paletó e terno. Não adianta nada. Não adianta só louvar, né? Exato. Bonito. E as irmãs só com saião, só com blusinha, não adianta. É um conjunto, meu amado irmão. Você tem que renunciar ao mundo, tem que tomar posse da obra que Deus tem na tua vida. E assim começa a fazer a obra. E você desperta, meu irmão. Não importa se está na congregação, não importa se está na assembleia, não importa se está no Deus de amor. Vai pra guerra, guerreiro. Vai pra guerra, meu irmão. O que você está fazendo aí 30 anos na igreja? Não entrega um folheto lá? Não ensina você a pregar a palavra de Deus? Não. Não é só ficar sentado no banco de igreja, não, meu irmão. Vocês têm que ir fazer o ID de Jesus, renunciar a toda essa porcaria. Por isso que Satanás, quando ele manifesta hoje, ele fala isso pra mim: você era meu, você fazia a minha vontade. Eu fazia e fiz muito mais, só que agora eu fui remido e lavado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Meus amados irmãos, isso aqui é um pouquinho da nossa história, né? Da nossa família. Nós somos assim mesmo, nós somos simples. Tem muitos irmãos que nos criticam no jeito de falar. Ele fica falando né? Eu já muita gente ouvi falando isso aí. Meu irmão, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí porque vocês acham que do jeito que nós somos simples, do jeito que nós não somos. Eu só sei de uma coisa, que nós estamos fazendo a obra de Deus, né? Na simplicidade mesmo, nós não ligamos pro cenário, abre porta, fecha porta, essas coisas, nós não ligamos para isso. Porque nós somos verdadeiros, nós somos aqui. Se o irmão chegar na nossa casa aqui, ele vai ver que nós somos assim, é dessa maneira. E nós temos um passado, todo mundo tem um passado sujo para trás, né? Todo mundo que conheceu Jesus Cristo e teve um encontro com Deus, ficou para trás. E aquilo que nós praticávamos ficou no mundo, ficou para trás. Agora não, agora nós somos servo e serva de Deus. Nós obedecemos a palavra de Deus, meus amados irmãos, e estamos lutando, né, Gisele, para cada dia mais nós chegar mais perto de Deus, cada dia mais nós santificar nossa vida, viver uma vida com Deus, andar naquilo que o nosso Senhor Jesus nos ordenou a fazer, né? É isso que nós temos que fazer, meus amados irmãos. E aí começou, né, a trajetória da nossa vida, né? Aí o Flávio ia para a igreja, eu também na assembleia ali, só que eles não faziam a obra que Deus requeria de nós, né, de todos, fazer a obra do Senhor, porque aí eu e ele já fomos resgatados, né, tinham abandonado o mundo, não tudo, né, tinha muitas coisinhas ainda para acertar, mas aqueles que estão dentro da igreja conhecem a palavra, e aqueles que estão lá fora. Então, por isso que nós temos que deixar a zona de conforto, deixar de estar todo, tipo, se a gente pode congregar numa igreja que prega a verdade e você não, se quiser nunca perder culto, todos os dias do culto, você pode, é lógico, né? É bom que a gente esteja em união com nossos irmãos, é bom a gente ouvir a palavra para nos fortalecer e depois sair para o campo ganhar as almas. Só que a gente tem que fazer a obra do Senhor, o evangelismo, isso daí tem que ter, a gente tem que evangelizar, porque a gente conhece a palavra e aquele que não conhece, ele tem que conhecer a palavra do Senhor, porque como que ele vai buscar Deus se você não for lá e falar para ele quem é esse Deus, né? Então, vamos, irmãos, fazer a obra do Senhor. Eu já falei mais de 1000 vezes aqui, vou continuar falando até Jesus vir. Vamos fazer a obra enquanto é tempo, enquanto há oportunidade. Vamos fazer a obra do Senhor. Não importa se você fala errado, não importa se você é pobre, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, não importa se você... Eita glória! Não importa se você é feio, se você é bonito, não importa. O que importa que Deus tá olhando para você, que Deus tem cuidado de você, né? Desde o ventre de sua mãe ele já tem cuidado. Ele segue em frente com esse chamado que Deus tem na sua vida. E também eu quero dizer aqui para aquelas famílias que, né, as mães e pais e filhos que tem o pai e a mãe que bebe, às vezes que estão na droga, e o filho tem clamado a Deus, querendo resgatar, né, o pai e a mãe para fazer a obra, para servir a Jesus. Eu digo para você, muitas das vezes você tem falado: não tem mais jeito pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, pro meu tio, seja lá quem for da família. Mas eu digo pra você que tem jeito sim. Ainda há esperança
para a alma deles, ainda há esperança para a tua alma. Para os pais que estão com os filhos na droga, ainda há esperança. Da mesma maneira que Deus resgatou a nossa família, resgatou eu, meus filhos, nós estávamos com a vida destruída, e Deus, Ele olhou lá de cima, Ele olhou para a terra e viu, enxergou nós aqui. Ele está te enxergando nesse momento, e Ele tem uma obra para realizar na sua vida, porque Deus, Ele é fiel para começar uma boa obra, e Ele é fiel para terminar uma boa obra nas suas vidas. Então creia somente em Jesus. Você que começou agora e falou, eu comecei agora, mas Deus não, né? Já faz 2, 3 anos que eu tô buscando ao Senhor, a minha mãe continua do mesmo jeito, meu pai continua do mesmo jeito, olhe como que estão meus filhos. Não desista, continua fazendo a obra do Senhor. Tá chacoalhando. Pode continuar. Continua fazendo a obra do Senhor, porque ainda há esperança, e Jesus vai mudar a sua história. Continua buscando nas madrugadas, continua jejuando, continua fazendo a obra lá fora, porque tem muitas pessoas que falam, o que adianta, você serve Deus, teu marido serve Deus, mas como que tá a vida dos teus filhos? A vida dos teus filhos tá tudo destruída, eles estão na droga, teu filho na pornografia, estão nos bailes, estão nas drogas, estão na bebida. Não interessa, irmãos. Não interessa. Interessa é que você está buscando a Deus, porque enquanto há um joelho dobrado, Deus está com as mãos ali cuidando do teu filho. Muitas das vezes teu filho está se drogando lá, mas você tem dobrado o joelho e tem clamado. Muitas das vezes o inimigo está com o revólver na cabeça do teu filho, lá na biqueira, mas você está com o joelho dobrado, e Deus envia anjos lá onde ele está, livrando ele da mão do inimigo para que ele não venha ser morto. E tem cuidado de você. Então confia no Senhor, continua buscando Ele, seja fiel, no pouco seja fiel, que Ele vai te dar na face da terra. Em nome de Jesus Cristo eu falo isso daí, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, né? Podemos sentir a presença do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. No meio Jesus. da família. Quer deixar um recado para os jovens, Flávio? Falar com eles? Então, irmãos, na verdade o que eu tenho para dizer é que, jovem, você que está no mundo da prostituição, né, da vaidade, se arrependa, porque naquele grande dia não vai dar tempo de você tirar o batom, não vai dar tempo de você tirar a mini saia, não vai dar tempo. Jesus está voltando, chega, acabou, chega. Vamos voltar para Jesus enquanto há tempo, amém? O tempo Amém, é agora. né? O tempo é agora, né? O tempo é breve. Muitos estão na vida errada, mas estão vivos. Ainda há esperança, ainda há uma oportunidade, porque ainda está vivo. Se está vivo, tudo pode naquele que nos fortalece, meus amados irmãos. Então, quando nós renunciamos tudo isso, né, Zé, começou uma transformação na nossa vida, material e espiritual. Verdade. Começou a mudar tudo. Eu trabalhava que nem um louco, meus amados irmãos. Que nem um louco mesmo. Trabalhava de segunda a segunda-feira. Trabalhava em 2 serviços de dia e de noite. Se arrebentava de tanto trabalhar. Eu né, também de diarista. Olha, eu trabalhava de diarista. Nós dois trabalhávamos que nem um louco, meus amados. E nós vivíamos numa pindaíba que... Ficava contando moeda, ficava de joelho debaixo dos armários, catando moeda para comprar Quanta pão. humilhação, né? Muita humilhação a gente passou. você Trabalhei de né? diarista, eu fui muito humilhada demais, e sempre olhava pro céu e clamava ao Senhor, falando para Deus abrir uma porta para mim, me tirar daquele sofrimento. Fiquei anos e anos, irmãos, trabalhando, mais de 10 anos trabalhando, sofrendo, aguentando as humilhações, né? Você Quanta também. humilhação, né? Quanta humilhação. Eu trabalhava que nem um louco, meus amados irmãos, de dia e de noite. Não tinha feriado para mim, trabalhava direto em 2 trabalhos. Né? Saía de um serviço, ia trabalhar de motoboy à noite, enfrentava chuva, altas horas da noite trabalhando. Final do ano, chegava final de ano, meus amados irmãos, eu não conseguia passar junto com a minha família, porque eles estavam reunidos, né, Zé? Eu reunia aqui no final de ano e eu estava trabalhando, que nem eu trabalhava demais para o homem da terra. E minha vida não mudava, não mudava nada. Mas o dia que eu tomei essa decisão, que eu comecei a trabalhar para Deus, né? Começou a mudar a minha vida. Daí eu comecei a tirar tempo para Deus. Eu trabalhava e fazia a obra com Deus lá no meu trabalho. Já aproveitava, encaixava ali a entrega, já ia lá, levava pão, né? O pão caseiro. Eu preparava, né? Porque na verdade ele trabalhava de dia e à noite de motoboy. E aí um dia ele chegou em mim e falou assim, Gisele, eu acho que eu vou começar a trabalhar só de dia, e durante a noite eu vou me dedicar à obra de Deus. Vou começar a ganhar as almas para o Senhor, porque o que adianta trabalhar tanto para o homem aqui na terra, e nós trabalha e não tem nada, sempre estamos sem dinheiro e todo endividado,
e depois aqui tudo vai acabar, tudo vai se acabar. E a hora que eu chegar na presença de Deus, o que eu vou ter para apresentar para Deus a hora que Ele for abrir o livro das obras? O que eu tenho para apresentar para Ele? Então eu vou começar a trabalhar durante o dia. E quando eu chegar do trabalho e você chegar do trabalho, a gente toma um banho e vamos fazer a obra. E a gente começou a fazer a obra todos os dias, irmãos. Todos os dias. Foi a melhor decisão que nós Foi tomamos, a né? melhor decisão que eu fiz na minha vida. E de lá para cá, nunca mais paremos, meus amados irmãos. Nunca mais paremos de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E cada dia que nós vivemos, nós temos mais um particular. E a obra, com Deus. ela foi crescendo. E o Flávio ficou 4 anos trabalhando de dia. Às vezes, só quando o patrão dele ia para ele ir à noite, quando estava muito cuidado, ele ia, né? E aí, à noite, geralmente ia para obra, né, Flávio? Praticamente quase todos os dias. E eu também trabalhando de diarista, e ele, motoboy. E aí, a gente sempre buscando Deus, orando, que foi até que um dia que eu senti no meu coração que era para mim parar de trabalhar, porque eu não estava conseguindo dar conta das coisas, da obra de Deus e trabalhar ao mesmo tempo, porque comecei a fazer arrecadação de alimento para ajudar o meu próximo, e as pessoas me procuravam para dar o alimento, e a obra, e gente pedindo oração, e eu no trabalho, ligavam para mim pedindo oração, e queriam falar com o Flávio, e eu já falei, meu Deus, agora eu não sei o que fazer, eu no trabalho, o povo chorando, e implorando ajuda, tanto de alimento, e tanto na área espiritual, para libertação. E eu falei pro Flávio, eu não sei o que nós vamos fazer, porque nós precisamos trabalhar. Como que a gente vai sobreviver? Ele falou, eu também não sei, Gisele, vamos começar a buscar a Deus, para ver o que Deus fala conosco, se é para nós sair do trabalho ou não. E aí foi, né, que eu saí primeiro, eu senti no meu coração que era pra mim parar, aí, porque eu tinha que organizar a sopa do bazar, que doar pra me doar pras pessoas, eu tinha que fazer um monte de sabão caseiro pra me doar pros necessitados, buscar de porta em porta pedindo arrecadação, né, pras pessoas, com os alimentos, e só que eu lembro que eu sempre ficava preocupada, falava, meu Deus do céu, eu tinha meu dinheirinho pra mim, comprar as coisinhas pra mim, agora como que vai ser, né? Aí o Flávio falou pra mim assim, não se preocupa, Deus cuida, Deus vai cuidar, Deus cuida dos servos dele, e se ele cuida, né, se ele cuida até dos passarinhos que não trabalham, então ele vai cuidar de nós também, porque nós estamos trabalhando pro Senhor, e nunca fizemos nada por interesse, porque quando a gente tava trabalhando, eu trabalhando de diarista e trabalhando de motoboy, a gente tirava o nosso dinheiro do nosso trabalho, as pessoas ligavam pra nós, eu lembro que era Castro, Carambeí, Piraí do Sul, essas cidades, e o Flávio tava com uma motinha bem velha, e eu chegava do trabalho cansada, ele cansado também, as pessoas ligavam aqui e falavam, pelo amor de Deus, eu sei que vocês trabalham na área de libertação, olha, os demônios estão matando a minha filha, tem como vocês virem aqui? E eu não sabia o que falar, porque muitas das vezes a gente tinha dinheiro para gasolina, e nós tirava ali do pouquinho que tinha. Eu lembro que uma vez nós fomos para Piraí do Sul, sendo que dá quantas horas, Flávio, quanto tempo daqui lá? Vai dar 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Quantas horas? Eu lembro que eu cheguei e morreu. Eu tinha trabalhado de diarista o dia inteiro. E o Flávio chegou e com o pouco de dinheiro que nós tinha ali, que nós tinha ganhado no trabalho, colocou gasolina na moto, ainda tinha que pagar as contas com aquele dinheiro. E fomos lá em Piraí do Sul. Não sei, levamos muitas horas para chegar, porque o motor da moto não prestava. Ficava fazendo um barulhão. Passava de assim. 40 por hora, meus amados. E frio que tava. E nós à noite a na moto rodovia. não passava de 40. Entendeu? O tempo que nós ia gastar, mais ou menos uns 40 minutos, nós gastamos mais de 2 horas para chegar lá, né? Foi. Nós ia também nos lugares humildes ali Aí na eu, Vila quando Nova. eu olhava pro espelho e via uma carreta vindo, entrava pelo acostamento, né? Porque passa, imagina você na rodovia no passado de 40 por hora, era o sofrimento. Nós temos muita história para contar, né? Pegava a cesta básica, era tudo com o dinheiro que nós trabalhava. Nós ficava praticamente sem nada. Eu lembro que a Flávia falava bem assim pra mim. Eu ia no mercado, pegava aqueles dinheiro, né, que eu trabalhava, e sempre eu trabalhava segunda e terça de diarista, às vezes na quarta, pegava aquele dinheirinho e juntava pro mercado fazer compra. Enchia meus armários ali de compra, e aí ligava a pessoa pedindo, falando que não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo. Eu pegava um monte de sacolinha ali e colocava lá um pacote de arroz, um pacote de feijão, um óleo e tal. Aí a Flávia chegava da escola com fome e abria o armário e falava, ô mãe, cadê aquela bolacha que a senhora comprou? Cadê aquilo lá que a senhora comprou? Eu falei, eu tive que doar, eu tinha uns irmãos que estavam precisando, tive que doar. Mas mãe, a senhora acabou de comprar, esse armário só vive vazio, porque a senhora doou tudo que compra. Daí chegava no outro dia, passava uns dias, eu comprava e não enchia o armário. Ela saía, antes de sair tá tudo cheio. De repente ela voltava para comer, abrir,
Mãe do céu, o armário tá vazio de novo, o que tá acontecendo aqui em casa? Eu lembro disso, ela, mas desse jeito, mãe do céu, como é que nós vai fazer? Ela falou, não se preocupa, Flávia, Deus é fiel e nunca deixou faltar nada pra nós até hoje e nunca vai deixar faltar. Meus irmãos, a obra de Deus, quando você começa a fazer ela com sinceridade, você pode passar por luta, pode passar pela guerra aqui na terra, mas você não sai do foco. Porque olha para você ver, quando nós começamos a fazer a obra de Deus, nós não tínhamos um canal no YouTube não. A gente ficou 2 anos fazendo a obra, 2 anos fazendo a obra desse jeito, nesse pique, ó, trabalhando dia e noite, e fazendo a obra de Deus. Aqui, ó, tá a irmã Jéssica também, que ela acompanhou desde o comecinho aí, ó. É a irmã Jéssica. A irmã Jéssica e o Mambu começaram desde o comecinho e sabe desde as primeiras tudo. obras. Desde a primeira obra que nós começamos a fazer. Depois já veio a irmã Rivane também. Que é uma aí veio bênção. somando, né? Veio somando conosco. E nós ficamos 2 anos sem mostrar nada para ninguém. 2 anos fazendo a obra e acontecendo muito sobrenatural de Deus. Nós ficávamos impactados, meus amados irmãos. Cada vez que nós saíamos. Né, exatamente. Nós voltávamos para casa e falei, meu Deus, você viu o que Deus fez lá? Nós não dormia. A Jéssica, nós vinha da obra, a Jéssica com o Bugre junto com nós, eu sentava no sofá. E nós, como é que pode? Nós falávamos bem assim. Aquela vez que o coração do Senhor começou a queimar, daí o pai falou pra mãe, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, acho que eu tenho que ir no médico. Olha para vocês verem, né? Olha só para vocês verem. Nós não conhecia nada do sobrenatural de Deus. E a primeira vez que começou a queimar... Começou comigo primeiro. Calma aí. Eu lembro. Os irmãos estão aí conosco. Quem que já queimou o coração? Ardeu? Aquela ardência no coração. Vamos ver se alguém aqui sabe do que nós estamos falando. Casa, né, pai? Vamos ver aqui. Vamos ver se alguém aqui vai digitar agora. Quem que já sentiu isso? Eu, ó lá. A Lia já sentiu isso. Ardeu o coração. Olha aí, ó. Ó os irmãos aí, ó. Maravilha, né? Quer dizer que vocês já têm um particular com Deus, hein, meus irmãos? Se ardeu o teu coração, sentiu queimar, olha pra você ver. Quando eu senti isso pela primeira vez, eu fiquei assustado, porque eu não sabia o que era isso, né? Eu não sabia o que era queimar o coração. Eu cheguei em casa, né, e falei assim, eu acho que eu tô passando mal, eu acho que vou ter que consultar, eu acho que eu tô com um problema no coração. Ele perguntaram, mas por quê? Eu falei, não sei, tá ardendo meu coração, tá queimando uma quentura aqui dentro do coração, né? Eu ficava colocando a mão por cima, queimava assim. Por cima. Nossa, queimava tanto, meus amados irmãos, meu coração, eu tava com uma brasa de fogo ali no coração, que eu sentia queimando aqui em cima. Eu falei, pega a mão assim. Falei, presta a mão assim. Coloca a mão aqui, sinta aqui. Eu falei, meu Deus. Falei, ó, você tá sentindo o quê? Tá queimando, tá ardendo meu coração. Eu não sabia o que era o sobrenatural de Deus. E ali começou, né, o poder de Deus na nossa vida tremendamente, meus amados irmãos. E cada vez que nós saíamos fazer a obra de Deus, nós voltávamos impactados para casa, né? Deus tratava ali, câncer, Deus curava, tumor, pessoas vomitavam ali macumba, feitiçaria, bruxaria, né? E nós voltávamos impactados para casa com aquele e nós ficávamos... não dormia. A Jéssica com o Bug sentado ali, né, Flávio? Nós ficava, mas como é que pode? De repente a Jéssica lembrava, ir lá naquela casa. Meu Deus, o Flávio fazia mesmo. Aí quando a senhora orava e o anjo começou a pegar nas costas, a senhora não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo comigo. Esse pau pegava nas costas. No cabelo, nas costas, pegava. Aí começamos a ter um particular com Deus. Começou a acontecer o sobrenatural na nossa vida, né? Nós entrávamos no nosso quarto e nós sentíamos o anjo do Senhor colocando a mão sobre nós, né? No cabelo, começar a tocar em nós. Eu ficava assustado, eu ficava impactado com aquilo, porque nós nunca não sabíamos o que era aquilo. Tudo era novidade para nós, meus amados irmãos. Então, ali nós começamos a viver o sobrenatural de Deus, né? Eu não sei se eu já contei para vocês aqui na live, mais uma vez eu levei uma descarga tão grande, meus amados irmãos, na minha mão, que eu achei, olha bem, eu dobrei meu joelho, né? Orando a Deus, né, com o olho fechado no meu quarto, eu recebi uma descarga tão grande na minha mão, nessa mão direita aqui, ó. Eu recebi uma descarga tão grande que eu pensei, meus amados irmãos, que eu tinha encostado a mão no fio, né, descascado, alguma coisa. Eu levei um choque, uma descarga tão grande na minha mão, meus amados irmãos, que eu fiquei em choque, né? A hora que eu olhei ali, não tinha nada, era só eu ali. Ali eu pude entender que Deus estava ali me visitando, né? Então, eu recebi uma descarga elétrica na ponta da minha mão, que eu achei que eu tinha encostado na eletricidade. Olha para você ver o sobrenatural. Muitos vão falar assim, mas assim, eu não sei se é verdade, meu irmão.
é na presença de Deus, dessa live que está sendo anotado tudo. Eu, a minha esposa, a minha filha que está aqui, vai ter que dar conta dessas palavras naquele grande dia onde que nós vamos ter que se apresentar na presença do nosso Deus. Glória a Deus. Porque nós não estamos falando só de nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Jesus, o nome dele está aqui. Então, isso aqui é sério demais, meus amados irmãos. Não é brincadeira falar de Deus, né? Nós sabemos muito bem disso, nós trememos na base quando nós falamos de Deus, né, Zé? Nós temos, e nós não gostamos, né, de pessoas que ficam brincando com a palavra de Deus, que brincam com as coisas de Deus, porque nós levamos a muito sério o que é de Deus, que é de Deus, a hora de brincadeira, mas a hora de falar das coisas de Deus, meus amados irmãos, nós temos que ter, né, na nossa mente, que é uma responsabilidade muito grande falar do nosso Deus, né? Amém? Então, ali começou a obra de Deus na nossa vida. Começamos a fazer a obra de Deus, eu e a Gisele, né? Começamos, depois veio os nossos irmãos somando conosco, o irmão Buga, a irmã Jéssica, depois veio a Rivane, que está conosco até hoje. Mas antes disso, as pessoas começaram a vir também. Veio pessoas de todo lado, que uma época nós saíamos fazer a obra com os moradores de rua, tinha 5, 6 carros atrás de nós fazendo a obra. Se olhava para trás, tinha aquela quantidade de gente. Até um dia o Satanás manifestou e falou assim, tá vendo esses daí, ó, que estão com vocês? Eu vou derrubar um por um. Falou bem assim, não falou, José? E derrubou mesmo. Falou bem assim, eu vou derrubar um por um, porque não estão levando a obra de Deus a sério. Eles estão brincando, eles estão vindo por curiosidade. Mas não deu outra. Na outra semana, o que aconteceu, meus irmãos? Presta atenção, meu irmão, minha irmã que está aí, está assistindo essa live aí, ó. Pessoas começaram a arrumar desculpa, sabe? Ah, o meu carro estragou. E não estragou nada o carro, meu irmão. Não tinha nada a estragar no carro. Ah, vou fazer tal coisa. Começaram a lidar com desculpa, né, para as coisas de Deus. E ali o demônio foi derrubando eles na fé. Foi derrubando, esfriando eles, entendeu? E isso que aconteceu. Pessoas começaram a mentir. Ah, eu não vou na obra hoje não, porque eu vou fazer tal coisa. Mentira dele, não ia fazer nada. Ah, chegou gente na minha casa, tem visita na minha casa. Mentirosos. Começou a mentir. Né? E Deus não começou a se agradar daquilo. E começou a cair um, cair outro, foi caindo. Chegou uma época que ficou só eu e a Gisele, né, gente? Teve só uma vez também que o demônio manifestou lá e, né, deu um murro lá também no rapaz que estava junto conosco também lá, que ele... Eu acho que não tinha uma vida com Deus, porque senão não teria acontecido isso. Daquele que saiu correndo, né? Depois eu pedi para Deus enviar um anjo, o anjo pegou ele no meio da rua e trouxe arrastado o demônio, né? Arrastado. Isso aí eu já contei na live aí, né? Esse testemunho aqui para os nossos irmãos. Então, né? Porque muitos, eles acham, né, Flávio, que é só fazer, arrumar o pão, o lanche e ir lá fazer a obra da madrugada sem preparação. Né? Então tem que ter uma vida com Deus, tem que já ter um tempo, na verdade. Não é, hoje eu tô pronto e vou, né, Flávio? Se converteu hoje e vou. Não é bem assim. Você tem que ter uma preparação, um tempo de jejum, de oração já, e ali renunciar ao mundo, renunciar tudo que é desse mundo, e você ir ali, ó, se fortalecendo, né? Você tem que, é a mesma coisa, você vai fazer uma faculdade, você tem primeiro, né, ali estudar, ter uma preparação, para depois você ir lá e exercer, né, lá aquela função em que você estudou. Né? Então, assim também é a nossa vida com Deus. Nós temos que ter uma preparação também, para depois ir lá fazer a obra do Senhor e resgatar aquelas almas que estão lá. Não é de qualquer maneira, senão você vai apanhar de Satanás lá, passar vergonha, né? Então tem que ter muita vigilância com isso daí, né, Flávio? Não é brincadeira. Não é brincadeira, as coisas de Deus não é brincadeira. Não estamos aqui falando para assustar você, não. Isso é sério demais, porque você não está lutando contra a carne, você está lutando contra a potestade e principado, contra os espíritos malignos, contra os príncipes infernais do inferno. Isso não é brincadeira. O inferno se levanta, né, Flávio? Eu posso falar isso, que eu já recebi 3 ataques, né, que eu vou contar aqui para os irmãos entender, né. Muitos, né, que não estão no espírito vão falar, estava em pecado, né. Eu já sei que vai falar isso, né, porque não entende o mundo sobrenatural. Porque se o irmão passar prova, tá em pecado. Que nem a minha moto, a vez que roubaram minha moto, falaram pra mim, você tá em pecado, por isso que roubaram a tua moto. Falaram isso pra mim. Olha pra você ver como é que esse povo é terrível, meus amados irmãos. São terrível. Pega e julga você, aponta o dedo pra vocês, né? Então, quando roubaram a minha moto, falaram, roubou, sabe por que roubou a tua moto, irmão Flávio? Porque você estava em pecado. Olha pra você ver que altura que chega as pessoas, meus amados irmãos. Olha pra você ver, as pessoas, você não pode passar prova, você não pode passar luta, você não pode passar nada, porque daí você tá em pecado. Mas não é assim não. Jesus falou, tenha bom ânimo.
Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Glória a Deus, Mas nesse mundo vocês vão ter aflições. Aonde que está escrito na Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, que nós não vamos ter luta nessa terra? Aonde? Acha para mim, mostra para mim. Eu quero que você mostre para mim aonde que está, que nesse mundo você não servir Deus, você não vai ter luta, você não vai ter guerra. Não tem isso escrito na Bíblia Sagrada, meus amados irmãos. Os discípulos padeceram, né? Os servos de Deus pagaram alto preço. O que aconteceu? Olha lá na Bíblia Sagrada, você vê o que aconteceu, né? Com os servos de Deus, né, Flávio? Foram mortos, né? Foi morto, espedaçado, passaram humilhação, chicoteado. Estevão foi morto, apedrejado. Estevão, exatamente. Estevão é um exemplo aí para os adolescentes, para os jovens, que se diz servo de Deus hoje. Então, pega o exemplo de Era Estevão. um homem valente, né? Morreu apedrejado e mesmo assim ele olhou pro céu e viu Jesus, né? Viu Jesus com os braços abertos, esperando ele, né? Glorioso. É, meus amados irmãos. Então, deixa eu contar para vocês, para vocês entenderem. No comecinho, quando eu comecei a fazer a obra de Deus, comecei a fazer a obra, quem sabe, pode ser você, quem sabe você que está passando, ou vai passar por uma situação dessa, você que está começando a fazer a obra de Deus. Isso é para você, está começando ou vai começar a fazer a obra de Deus, né? Já tinha abandonado o pecado, já tinha abandonado tudo, já tinha renunciado. A partir do momento que eu tomei a decisão, meu amado irmão, eu tirei a televisão, nunca mais assisti televisão. Os shorts botei dentro de um saco, as regatas botei tudo dentro de um saco e abandonei. Alarguei, irmão. Isso foi quando eu comecei a entender que Deus queria que eu fizesse isso, né? Eu comecei assim, abandonei tudo. Renunciou, né? Renunciei, tive uma renúncia, abandonei ali. Ali fui largando tudo. Dali para frente eu fui só cada dia mais buscando o Senhor, andando na presença de Deus. Aí eu fazendo a obra, esse ano no comecinho, comecei a fazer a obra na madrugada, trabalhando com motoboy, aí encontrava o irmão na rua, e eu com a caixinha de motoboy já tinha levado um pão ali com lanche ali dentro da caixinha, aí eu vi o irmão ali com fome, eu já parava ali, entendeu? Eu parava, ô meu, tá com fome? Eu na corrida, trabalhando, parava a moto, já enfiava a mão na caixinha e falava assim, come aí. Daí às vezes um falava assim, olha por mim, meu Flávio, eu comecei a ficar conhecido na rua, né? Ó o motoboy que para e ajuda nós, ó o motoboy que fala de Deus, comecei a ficar conhecido aqui em Ponta Grossa, entendeu? Porque aonde eu ia, fazendo a obra, né? Fazendo o meu trabalho, trabalhando, ganhando pão, ganhando alimento para mim comer, mas também trabalhando para o reino, pregando a palavra de Deus, né? Sozinho, sim, irmão, eu tava trabalhando com a moto. Então eu ia à noite, fazendo o meu serviço, e assim que eu parava, eu fazia, orava. Ô meu irmão, eu cheguei a orar no sinaleiro mesmo, pôr a mão assim na cabeça do jovem. Eu tive que encostar a moto, que daí manifestou o demônio naquele jovem. Aí eu encostei a moto e ali repreendi aquele demônio e fiz a obra de Deus. Aí assim, comecei a fazer a obra de Deus assim. Aí o que acontece? Chegou, meus amados irmãos, um rapaz possesso de demônio. Só um pouquinho. Possesso de demônio, meus amados irmãos. Eu orei por ele. Eu orei para aquele jovem. Só que a hora que eu coloquei a mão na cabeça dele, eu sentia algo aqui na palma da minha mão, entendeu? Começou tipo uma eletricidade, como um choquinho. Pra você entender aonde eu vou chegar, entendeu? Eu senti algo na palma da minha mão, assim, no comecinho. E aquele negócio me incomodou. E eu orei por ele, mas não, sabe quando você ora, mas eu senti algo ali na minha mão. E dali eu tava vindo embora já, era a última corrida que eu fiz à noite. E começou aquele negócio me formigar por cima da minha mão, começou a formigar por cima da minha mão, assim. E eu vim embora, meus amados irmãos, e vim correndo embora, e aquele negócio começou a caminhar pelo braço, começou a subir. Aí eu cheguei aqui em casa, aquele negócio já tava pegando meu braço inteiro, meu amado irmão. Aí eu entrei pra dentro, sentei aqui, ó, nesse sofá aqui, sentei. A hora que eu sentei aqui, o meu olho começou a dar aquela embaraçada, sabe? Eu não tenho problema de vista, eu enxergo muito bem, graças a Deus, né? Afronta, né? Oi? Era uma afronta. Isso, aí os irmãos vão entender. Começou a embaçar a minha vista. Eu falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo aqui. Aquele formigando o braço inteiro assim. E o coração começou a acelerar. Começou a bater forte. E começou a embaraçar. E eu vi que ali era a força do mal. O ataque de Satanás estava em cima sobre a minha vida naquela hora, né? Aí eu chamei a Gisele, a minha esposa. Falei, Gigi, vem cá, ore por mim. Ela ficou assustada, né? Falou, orar por mim, ela nunca. Nós estávamos no comecinho, nós estávamos começando a fazer a obra de Deus.
Ali ela não entendeu nada. Ela falou, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, só ore por mim, depois eu te explico. Eu dobrei meu joelho, meu irmão, minha irmã, eu dobrei meu joelho, ergui mão para o céu e falei, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, meu Pai. E ela orando por mim, falei, tenha misericórdia de mim, Jesus. Não deixa esse Satanás matar eu, parar o meu coração, que era isso que eles queriam fazer. Né? Eu senti que eles iam me matar, meus amados irmãos, porque eu estava mexendo com as trevas. E Deus permitiu isso, né? Para mim ter experiência e contar para vocês depois. Eu pedi a misericórdia de Deus e em nome de Jesus aquele mal foi embora. Isso foi o primeiro ataque que eu tive no mundo espiritual, onde os demônios vieram para parar o meu coração e me matar. Uma legião de demônios. Eu recebi um ataque deles e Deus ali expulsou aquele mal da minha vida, né? Então eu não parei, continuei fazendo a obra de Deus, continuei pregando a palavra de Deus, continuei indo em frente e recebi mais 3 vezes, mas não, fora esse aí, recebi mais 2 vezes ataque, você tá parado e você recebeu um ataque, meus amados irmãos. Uma vez eu estava almoçando, estava fazendo a obra de Deus, tinha entrado numa guerra espiritual tremenda para libertar uma jovem estava possessa de demônio, e eu entrei numa guerra, né? Falei assim, a partir de hoje nós estamos em guerra, Satanás, eu vou lutar pela libertação dessa jovem. Eu estava lá no centro almoçando, comendo uma marmitex, peguei uma marmitex, e a hora que eu comecei a comer, estava normal, estava tudo tranquilo, comendo. A hora que eu comecei a comer, sabe, senti um enjoo, começou a juntar água na boca. Quem já teve vontade de vomitar, você sabe, começa a juntar água na tua boca ali, você sabe que algo está começando a acontecer. Gira, né? Você começa a girar. Isso, alguma coisa começou a me embaçar e começou a vir tipo um desespero em mim. Ali eu entendi que era mais uma vez os demônios me atacando naquele momento. Ali mesmo, meus amados irmãos, naquele lugar. Eu fechei o olho e falei, Jesus, eu estou seu servo, Pai. Tenho obedecido a tua palavra, meu Pai amado. Aqui mesmo, Senhor, eu sei que os demônios estão aqui me atacando, mas eu creio no milagre, creio na cura e na libertação e creio que o Senhor está comigo. Me liberta agora, Pai, de toda essa opressão, essa carga negativa que está sobre mim agora aqui. E naquele momento, eu mesmo falei, em nome de Jesus, todo mundo, sai! Glória a Deus, aleluia! Falei, o mal saiu, meus amados irmãos. O mal saiu, Jesus me socorreu ali. Então, foi a segunda vez que eu recebi o ataque dos demônios. Ataque que eu pude sentir, porque eu recebo ataque diretamente, né? No mundo espiritual, você que começa a fazer a obra de Deus, você também recebe ataque. Mas muitos ataques, Deus não permite que chegue esses ataques até vocês, né? Você nem sabe que foi atacado. Você nem sabe que Satanás soltou uma flecha e bateu em você e desviou. Você não sabe. Olha, meus amados irmãos, como é simples você entender isso. Às vezes você tem livramento de acidente e você não viu. Às vezes você passou por uma preferencial e o carro ia pegar você no meio, ia arrebentar você, mas Deus não permitiu, atrasou aquele carro, ou adiantou você um pouquinho, e você teve um livramento e você nem percebeu. Vocês estão entendendo? E assim é no mundo espiritual. Tem muitos ataques que Deus não permite que você venha a sentir, mas Deus permitiu que eu sentisse na pele. Eu senti isso em mim, meus amados irmãos. O ataque da tropa do inferno, das legiões. Por isso que eu falo para você que não é brincadeira, né? Não é brincadeira mexer com as coisas espiritual. Não é brincadeira, meus amados irmãos. Então, quer fazer a obra de Deus? Faça. Mas conserta a tua vida, meu irmão. Conserta a tua vida primeiro. Porque senão o bicho vai vir com fúria sobre vocês, né? E aí, se eu contar isso aí para aqueles que não são espiritual, falam assim, irmão, você sentiu o ataque porque você estava em pecado, né? É o que eles falam, os carnais que não entendem o mundo espiritual, né? Se eu tivesse na carne, eles tinham me matado, meus amados irmãos. Porque eram legiões de demônio que veio contra a minha vida. E não era pouco, não. Era uma quantidade muito grande. Se até Jesus foi tentado no deserto, quem dirá nós? Exatamente, bem isso, bem lembrado, Flávio. Muito bem lembrado isso aí. Então, nós temos muita experiência no mundo espiritual com Deus. Nós já tivemos muito porque Deus permitiu que a gente tivesse, né, essas experiências para hoje poder ajudar os nossos amados irmãos em Cristo, para ajudar os pequeninos. Glória a Deus, nossa vida um dia estava, né, perdido, como você viu aí a minha esposa Gisele falando. Aqui está aqui a minha filha Flávia. É uma luta, né, para o jovem hoje estar na presença de Deus. A gente sabe muito bem disso, que não é fácil. Aí agora eu vou contar uma coisa de Deus. Irmãos, você sabia que tem 2 maneiras de Deus falar com a gente? Então, eu tinha 10 anos
e eu estava frequentando uma igreja, logo que eu vim morar pra cá. E nesse culto que eu fui, o pastor falou bem assim, tem alguém aqui que vai receber uma afronta de Satanás, mas não esqueça que Deus estará com você. E aquilo eu guardei aquela palavra no meu coração e fui embora. Era de noite, eu fui sozinha embora e comecei a ficar com medo. E eu não tinha medo de orar, não tinha medo de nada. E a partir daquela palavra que o pastor falou, aquilo entrou um medo no meu coração. E eu fui pra casa, né? Na época meus pais não serviam a Deus, cheguei lá, eles estavam se matando de brigar. E eu dobrei meu joelho e orei, né? Orei, meus pais dormiram e eu orei. Eu era acostumada a fazer um culto com meus ursos, eu colocava todos meus ursinhos sentados assim e começava a pregar pra eles, sabe? E eu orei, né? Fiz o meu culto ali e deitei na minha cama. Todo mundo já tava dormindo. E tava bem calor e eu tava com uma coberta, porque eu tava com medo, muito medo. Tava sentindo a opressão de Satanás. E eu orava e chorava, Senhor, o que tá acontecendo? Eu busco a Ti, eu oro, eu faço tudo. Por que eu tô tendo medo? Eu nunca tive medo, por que agora eu tô tendo? E eu lembrei daquela palavra que o pastor falou pra mim, né? Que não era pra mim temer, porque Deus estava comigo. E eu orava e chorava, Deus, fala comigo, eu tô com medo. Naquele momento, acho que já era umas 3 horas da madrugada. E eu debaixo da coberta, né, suando que tava. E falei pra Deus, né, fala comigo, Senhor. Naquele mesmo momento, eu escutei a voz do Espírito Santo. Na verdade, tem 2 maneiras de Deus falar com a gente, né? Uma, ele soa, você ouve a voz dele, né, por dentro, ele soa dentro de você. Mas dessa vez foi diferente, eu escutei ele falando comigo, né? Ele falou pra mim, filha, não temas, porque eu estou contigo. Naquela mesma hora eu perdi aquele medo, né? E pensei comigo ainda, nossa, eu vou levantar e vou escrever o que Deus falou pra mim não me esquecer amanhã. Pensa, irmão, eu tava com medo, como é que eu ia levantar, né? E Deus falou comigo ali, eu pensei, não, vou levantar e vou escrever, né? Pra que eu não venha esquecer amanhã. Mas na mesma hora que Deus falou comigo, né, já me deu um sono tão forte, porque a voz dele é tão mansa, que me trouxe uma paz. E naquele mesmo momento eu dormi. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória ao nosso Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a gente vai encerrar essa live aqui, senão vai ficar estender demais a outra hora a gente dá sequência, a segunda parte, né? Amém, glória a Deus. Prometemos isso para os irmãos? Amém. A gente vai se unir. Quero ver se da próxima vez também tá o outro filho meu, o Fernando, tá bom? Glória a gente a tá Deus. todo junto aqui, falar, né? Vamos falar mais um pouquinho da nossa vida, falar para os nossos irmãos em Cristo. Quer louvar? Quer louvar. Vamos louvar um louvor? Eita, mãe. glória! Vamos louvar um louvor então, na presença de Deus, glória a Deus. Mas já fica aqui um compromisso com vocês, meus amados irmãos, que a gente vai trazer a segunda parte, tá bom? Depois, quem Glória quiser a Deus, ouvir aleluia. a segunda parte depois do testemunho, do que Deus tem feito conosco, que é forte demais. Tem muita coisa para vocês aprender através da vida nossa, através do que Deus fez na nossa vida. Vai ajudar muito irmão, muita irmã. Amém? Tudo que nós for aprendendo. Quer louvar do aqui? Espírito Santo, Vem, mãe, senta aqui. a gente vai passando pros irmãos. Glória né? ao nosso Deus todo. E tudo que os irmãos também, aí, os Não mais, chacoalha muito, os senão mais cai lá. espirituais também, né? Souber, passa para nós também, né? Para que a gente possa também, né? Tá aprendendo as coisas aí espirituais do Senhor. A gente vai louvar um louvor da harpa, que a Flávia gosta muito e estava falando para mim hoje que ela queria Aleluia! louvar esse louvor, que a gente sempre canta na obra, quando a gente vai fazer os cultos nos lares, a gente sempre louva. Glória a E Deus. a irmã Rivane, a irmã Jéssica, que também nos acompanha nessa obra aí, sempre ajuda nós a louvar aí também É esse verdade. louvor, né? Então, quer começar? Pode começar, mãe, que eu sigo. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, glória a Deus, Diante aleluia. do és teu fiel, altar, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Estão ligando aqui. Te entregamos Entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Muito bom, né? Poder louvar o nome santo do Senhor Jesus. É maravilhoso poder sentir a presença dele, poder abrir a nossa boca e bem dizer o nome dele. Então é isso daí, irmãos. O irmão Flávio vai querer falar mais alguma coisa? Acho que hoje vamos encerrar por aqui, daí a gente vai Foi muito se bom. reunir de novo para falar a segunda parte, né? Segunda parte, Porque senão glória a fica muito Deus. grande. Glória Aí para os a irmãos Deus. aprender conosco. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus! Foi muito bom estar com os irmãos nessa live, foi maravilhoso. Chorei bastante, senti a presença de Deus, né? Nunca vou esquecer da onde Deus me tirou, da onde Ele nos tirou, porque, meu Deus, isso não tem preço. Tirou nós lá daquela imundícia de pecado, nos limpou nossas vestes no sangue do Cordeiro e colocou nós aqui para fazer a obra dele e resgatar aquelas almas que estão caídas lá. E esse é o nosso chamado e nós vamos cumprir até Jesus Aleluia! voltar. Esse chamado que ele nos colocou nas nossas mãos. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Queria dizer que nós amamos a vida de cada um, não Aleluia. importa qual igreja você frequenta. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Aleluia. Estamos aqui para somente somar com os irmãos. E amamos todos vocês em nome de Jesus Cristo. Amém! Aleluia. Eita Fiquem glória! com Deus, meus irmãos. A paz do Deus Senhor. abençoe vocês, tá? Tamo junto aí pela verdade. Aleluia! Glória a Deus. Amamos vocês, hein? Um grande beijo no coração de todos. Agora nós vai. Tchau. Eita glória! Aleluia!